Olá, pessoal! Por um momento, até achei que o apagão cibernético não fosse deixar eu compartilhar o resumo semanal com vocês. Mas por aqui não afetou em nada. Porém, o impacto no mundo e até no Brasil foi muito grande. Também tivemos um caso da doença de Newcastle, que acende um alerta nos frigoríficos, e mais informações sobre a situação fiscal aqui do Brasil. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Eu achei que iria falar das expectativas de corte dos juros dos Estados Unidos, que estão se consolidando aí para correr em setembro, depois principalmente da divulgação do livro Bege, né, que mostrou um pouco do crescimento econômico que está tendo lá, um crescimento pequeno, verdade, mas crescendo, além de uma inflação aí já desacelerando. Pontos importantes, estão dando a expectativa aí do mercado apostar nessa queda de juros aí para setembro. Porém, né, o que tomou conta do mercado foi efetivamente a falha cibernética do software Falcon da CrowdStrike, que é uma empresa de segurança cibernética listada na bolsa, caiu mais de 10% no dia de hoje, chegou a cair quase 15%, e que sofreu aí um erro de atualização. Esse erro na atualização deles gerou uma incompatibilidade com o sistema do Windows, que é da Microsoft, sofreu um pouquinho aí também ao longo do dia as ações da Microsoft, mas de forma bem mais leve, e principalmente aí para quem utiliza o Office 365. Isso impactou diversos países e diversos produtos, como os principais que a gente teve mais notícias foi o mercado financeiro. Então tivemos impactos, inclusive aqui no Brasil, de alguns bancos e corretoras que tiveram problemas, né? A bolsa em si não teve nenhum problema, então aqui a corretora não teve problema nenhum, né? A Mario Franco foi zero problema nesse sentido, mas algumas tiveram, e também impactou aí principalmente os aeroportos, né? Com muitos voos atrasados. Então são situações que utilizam muito a tecnologia, muito a informática, e acaba tendo algum problema quando acontece esse tipo de coisa, mas dessa vez foi bem impactante aí o impacto, né? E aí vale algumas reflexões a respeito aí desses produtos que tomam conta do mercado como um todo, da questão de ser as a service, né? Ou seja, que é o Office 365, por exemplo, que está tudo vinculado em nuvem, e aí tem um problema, a atualização vai direto para tudo, então esse tipo de coisa aí, às vezes, é complicado. Passando para as notícias nacionais, a pesquisa Focus voltou aí a ter uma queda do IPCA, teve um aumento também do câmbio, mas o Ibovespa fechou a semana em queda de 0,99% a 127.616 pontos. No ano é uma queda de 4,90%. E o principal dos fatos relevantes aí de mercado que levou a essa queda foram as especulações quanto à situação fiscal, junto com uma realização, obviamente, de lucros, né? Porque a gente tem que pensar que a gente saiu aí de uma alta de mais de 8% no último mês, né? Nos últimos 30 dias aí, foi uma alta bem forte, né? Então, do lado fiscal, para poder resolver essa especulação como um todo aí e dar uma amenizada, o governo acabou anunciando o que estava previsto para segunda-feira, antecipou e anunciou um bloqueio e contingenciamento de 15 bilhões de reais para 2024. Foi um valor maior que o mercado estava esperando, então é muito importante isso, porque dá um pouco mais de alívio aí, né, desse sentido, reduz as especulações, porém é um valor menor do que o necessário, então ainda tem coisa para fazer, não tem dever de casa para acontecer, pelo menos é o que o mercado está calculando que precisa, tá? Ainda temos que ver, porque obviamente a gente só vai saber quando fechar o ano. E além disso, temos que lembrar que o governo anunciou na semana passada um corte para 2025, agora a gente está falando de 2024. Então é importante a gente acompanhar, ver os desdobramentos disso para saber efetivamente como que vai acontecer. Outro ponto importante, né, não impactou diretamente o mercado, porque o mercado, a bolsa como um todo, realmente foi esse fator aí, uma realização de lucros, mais a situação fiscal. O outro ponto importante que a gente tem para trazer hoje é para os frigoríficos, que tiveram aí uma doença de Newcastle, que atinge frangos, né? Então é uma doença aviária, e fez com que o Ministério da Agricultura fizesse uma autossuspensão de exportações.
Por que ele faz isso? Porque existem acordos com alguns países, por exemplo, a China, que é um grande importador nosso, que obriga o governo a fazer essa autossuspensão, que é uma forma de garantir, primeiro, que ele vai parar as exportações e aí entender o caso todo e explicar para os países e eles definirem. A ideia é que aí cada país vai começar a definir se vai fazer uma abrangência total, né, do ponto focal que é lá no Rio Grande do Sul, ou se vai fazer uma abrangência mais local, né? A ideia do governo é que consiga ali fazer um bloqueio de 50 quilômetros em torno do ponto focal e isso aí seja plausível para poder controlar tudo e continuar as exportações. Do lado aqui do Brasil, o governo diz que é seguro consumir carnes, é seguro continuar consumindo o frango normalmente, não tem que parar nada, não teve nenhum problema. Eu acredito nisso, acho que realmente é uma coisa mais pontual, porém o governo, através do Ministério da Agricultura, vai ter que negociar com quase 150 países, que é para onde a gente exporta, para poder ajustar. Claro que muita coisa, basta mandar informação, é meio que automático, países menos burocráticos, menos travados nesse sentido, mas outros vai demandar aí um pouco mais de negociação para saber se consegue desbloquear ou se vai ficar bloqueado ali o todo. E aí, obviamente, a gente tem que pensar nos grandes importadores, né, e eles que são o foco, né, apesar da gente ter 150 países que a gente exporta, a gente tem que se preocupar mais com os grandes, e aí a gente está falando principalmente da China. Vamos acompanhar, eu acho que tem muita coisa aí para acontecer nesse assunto, se ficar concentrado ali, se tiver só esse um caso mesmo, está tudo tranquilo, que é o que normalmente acontece, tem um caso isolado e acaba, mas pode acontecer uma coisa maior, e aí sim a gente pode ter uma complicação para os frigoríficos, que hoje na Bolsa não sofreram grandes desabalos com a situação, não. Então vamos pensar um pouquinho nisso, vamos ficar ligado aí o que vai acontecer, e obviamente para a semana que vem a gente vai acompanhando principalmente os desdobramentos aí da questão fiscal, porque ela vai tomar conta do mercado daqui para frente, a gente vai ter sempre alguma coisa nesse sentido, por conta do problema que é para poder conseguir cortar juros se a situação fiscal não ajudar. E, obviamente, os juros lá nos Estados Unidos nunca vai sair do radar, né? Então fiquem ligados, deixem no comentário aqui se vocês acreditam que o corte de juros dos Estados Unidos vai acontecer mesmo em setembro, se esse ajuste fiscal aqui vai ser suficiente e, obviamente, se puder, deixa o like aí no vídeo e compartilhe aí com seus amigos, que vai ajudar bastante para a gente falar um pouquinho disso para mais pessoas e ajudar mais pessoas a investir um pouco melhor e estar por dentro do que está acontecendo no mercado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.